Olá, tudo bom? A gente está junto aqui para refletir hoje nesse momento tão importante que é o Natal. É uma data preciosa aos nossos corações, para as nossas famílias, é um tempo de juntar todo mundo ao redor da mesa, tempo de confraternização, de celebração. E eu gosto de pensar durante o Natal sobre uma pergunta que Jesus fez certa vez, que eu acho que ela é decisiva para a forma como a gente vai propriamente celebrar o Natal. Jesus levou os seus discípulos mais próximos para o extremo norte do território de Israel, lá na Galileia, quase fronteira com o Líbano, num lugar chamado Cesareia de Filipe. Ali Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Depois que os discípulos respondem, mostrando que havia uma certa confusão na mente do povo, Jesus afunila a pergunta e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus não estava, obviamente, interessado na informação que os discípulos tinham para dar sobre a sua própria identidade. Jesus sabia exatamente quem ele era. O que Jesus está fazendo ali é dando aos seus discípulos, e também a mim e a você, a oportunidade de refletirmos sobre, de fato, quem Jesus é para nós. E por isso, no momento do Natal, essa oportunidade de reflexão ela é tão importante, porque veja só, concorde comigo, se a gente não souber responder bem quem Jesus é, se Jesus for apenas uma ideia abstrata da religião, for apenas um artefato religioso que eu tenho contato nos momentos de culto, de missa, no espaço religioso, o Natal se esvazia de sentido. Eu acabo prestando atenção mais no que é secundário e periférico, a decoração, a comida, os presentes. Então hoje eu quero olhar aqui no Evangelho de Marcos, os capítulos 4 e 5, ele registra 3 episódios onde Jesus realiza feitos memoráveis e miraculosos. E nesses 3 episódios dá para a gente ter uma boa ideia para responder essa pergunta: quem Jesus é de fato para mim neste Natal? Eu vou ler aqui o iniciozinho do 3º episódio que Marcos registra, está no verso 21 do capítulo 5. Ele diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto eles estavam à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, um homem chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E termina dizendo que Jesus foi com ele. Presta atenção, Jesus vai até a casa deste homem desesperado. No meio do caminho, uma mulher que também estava doente toca no manto de Jesus, demonstrando uma fé extraordinária que ela tinha nas profecias do Antigo Testamento de que na orla das vestes do Messias, do enviado de Deus, fluiria poder para curar. Quando ela faz esse gesto, Jesus se volta para ela e diz: mulher, a tua fé te curou. Uma palavra poderosa que libera aquela mulher de 12 anos de sofrimento, de um fluxo hemorrágico interminável que ela tinha. Depois dessa rápida interrupção, Jesus então volta a se dirigir para a casa de Jairo. No meio do caminho, os servos ainda param e dizem: olha, não adianta mais, a menina morreu. Coloque-se no lugar desse pai, que desespero. Mas Jesus acalma todo mundo, segue até a casa de Jairo, entra ali no lugar onde a menina estava deitada, com aquele semblante de morta, e ele então pronuncia novamente uma palavra dizendo: menina, levante-se. Parece loucura, né? Se ela de fato estava morta, que sentido faria falar audivelmente com ela? Mas Jesus assim o faz e o texto diz que ela, se esteve morta, voltou a viver. Sentou-se à cama, foi comer e voltou à vida, para o maravilhamento de Jairo e sua esposa e todos os demais. Esse acontecimento nos mostra, lembre que a gente está tentando responder bem a pergunta: quem é Jesus? Pois esse acontecimento nos mostra que Jesus é este cuja voz a morte bate em retirada. A voz de Jesus, ela ordena e a cura acontece. Às vezes, queridos, nós nos encontramos em igual desespero, como deste pai desesperado ou como aquela mulher do fluxo hemorrágico há 12 anos, doente, sem saber mais o que poderia fazer. Bate um desespero quando às vezes
As mazelas da nossa vida, elas se multiplicam e são continuadas e a gente não sabe nem o porquê e nem quando acabarão. Mas se você está pensando comigo sobre quem é Jesus, eu quero em primeiro lugar lhe dizer, Jesus é este que quando pronuncia a sua fala, ele ordena palavras de cura, palavras que geram vida nova. Os outros 2 episódios, eu vou apenas citá-los para ser mais breve. O primeiro deles é quando Jesus acalma uma tempestade, está no final do capítulo 4. Os discípulos, alguns até pescadores, deveriam estar acostumados com chuva durante a navegação. Eles estavam desesperados, o que nos faz acreditar que era uma baita de uma chuva. E Jesus então acalma todo mundo, olha para aqueles ventos fortes, para as águas turbulentas e novamente pronuncia uma palavra. Literalmente o texto diz que Jesus falou, calem-se. Não para os discípulos, para os ventos, para as águas tumultuadas. E o texto relata que após esta fala se fez completa bonança. Novamente, se você está querendo responder quem é Jesus, perceba, Jesus é este, cuja voz, quando pronunciada, pode afirmar palavras que trazem paz a um coração cheio de vendaval, trazem paz às nossas tempestades interiores. Depois deste relato, o barco então chega numa margem, numa região chamada região dos Gadarenos, e ali Jesus faz um ato extraordinário, ele dá ordem a poderes sobrenaturais. O texto diz que havia um jovem possuído por uma legião de espíritos malignos. A história é longa, mas o que nos interessa aqui é que Jesus fala e novamente o jovem é liberto. E o texto deste relato termina dizendo que aquele jovem que andava nu, se cortava, era que nem um bicho, termina a história em seu perfeito juízo, vestidinho, penteado, bonitinho e eu acredito até cheiroso. Pois bem, este é o Jesus cuja voz também tem poder para acalmar os nossos transtornos internos, a legião de problemas e preocupações, às vezes até forças que a gente imagina estarem agindo em nós e ao nosso redor, trazendo problemas, confusões, tribulações. Quero lhe dizer, se você está pensando em responder quem é Jesus, eu quero lhe dizer, Jesus é este, cuja voz pode pronunciar palavras que trazem paz a um coração cheio de tormenta também. Então, chegamos a este momento onde Jesus continua perguntando, fez lá em Cesareia de Filipe e faz agora para mim e para você. Quem eu sou para você? Eu quero que você possa aproveitar este Natal como de fato ele precisa ser aproveitado, conhecendo o aniversariante, podendo dizer, este Jesus, cujo natalício a gente celebra no período de Natal, é ninguém menos do que o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, porque quando Ele fala, a morte bate em retirada, a doença é resolvida, os tormentos dos mares e vendavais se acalmam e a paz se estabelece. Eu termino contando para você uma história de quando eu era adolescente e entrei de penetra numa festa de 15 anos. Naquela época era toda uma adrenalina, você poder burlar a segurança, etc. Foi um delito, né, gente? Aconteceu, foi uma época aí, mas aconteceu algo interessante, porque na hora que a menina debutante vai dançar a valsa com o pai e depois começa aquele vídeo interminável com fotos da meninazinha bebê e crescendo, etc. Na verdade, só quem curte esse tipo de momento é a família e os amigos mais próximos, né? Naquele momento eu fiquei tão incomodado porque eu não conhecia a menina. Aquelas fotos não faziam o menor sentido para mim. Eu olhava para as coleguinhas dela lá e elas adoravam, né, se verem nas fotos, amigas de infância. Mas eu, que não conhecia a aniversariante, eu estava muito entediado. E no alto dos meus 15, 16 anos, fiz uma reflexão que eu julgo ter sido importante. Eu disse, eu não quero mais estar numa festa como penetra. E eu estou lhe contando essa história porque Jesus também não quer que você participe da festa do seu aniversário como um penetra, como alguém que não conhece o aniversariante. Porque se assim for, é como disse, a gente vai acabar dando ênfase e interesse em coisas periféricas e secundárias.
Você é convidado especial para a festa de aniversário do Senhor Jesus, porque o próprio aniversariante mandou te chamar. Portanto, eu quero lhe desejar um Feliz Natal na medida em que você se comprometer a conhecer cada vez mais este que aniversaria, este cuja voz é poderosa para não só nos falar do Pai, nos levar em direção ao Pai, como nos fazer a cada dia mais parecidos com Ele. Este é o alvo que Jesus tem para nós. E enquanto vamos nesta caminhada, na sua voz podem ser proferidas palavras que trarão paz ao meu e ao seu coração, que farão cessar tempestades ao nosso redor. Que Deus te abençoe e assim te dê um Feliz Natal.